Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Eu estou no livro do profeta Josué, capítulo 1, versículo 9. Se você tem a sua Bíblia, abre comigo. É o sexto livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Josué, capítulo 1, versículo 9. Nós temos um tempo menor agora por causa da adoração santíssima. Nós vamos falar sobre a libertação do medo. Diga para quem está do seu lado: o Moisés. Abra a boca, igreja. O Moisés. Abra a boca, igreja. O Moisés vai falar sobre a libertação do medo. Josué 1:9. Vamos lá? Eu te ordeno, coragem, seja valente, não tenhais medo, não seja covarde, pois contigo está o Senhor dos exércitos em todos os teus empreendimentos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Eu confesso a vocês que eu não gostaria de estar na pele de Josué. Há 40 anos ele segue Moisés. Ele sabe tudo que Moisés passou. E agora Moisés morreu. E Deus escolheu Josué para assumir o posto de Moisés. Problema número 1, ele precisa lidar com o luto, porque são 40 anos andando com Moisés e o seu pai espiritual morreu. Josué, além da missão, também está de luto. Problema número 2, Josué vai ter que lidar com as perdas, porque a Bíblia diz que 1/3 do povo, depois que Moisés morreu, resolveu voltar para trás. Problema número 3, Josué vai lidar com a rejeição, porque se o povo já não obedecia a Moisés, imagina obedecer o substituto de Moisés. Problema número 4, Josué vai ter que lidar com os inimigos, porque eles vão tomar posse da terra, e lá na terra eles vão ter que lutar contra os heteus, os amorreus, os filisteus e os gigantes, como aqueles da raça de Enaque, de onde veio o Golias. A Bíblia diz que nesse momento Josué foi tomado por um profundo medo. Diga comigo: Josué, nesse momento, foi tomado por um profundo medo. Não ficou legal. Diga para quem está do seu lado: nesse momento, Josué foi tomado por um profundo medo. Então o Senhor disse a Josué: uma vez, não tenhais medo; 2 vezes, não tenhais medo; 3 vezes, não tenhais medo; 4 vezes, não tenhais medo. Eu só li uma vez o versículo 9, mas num texto pequeno, Josué está com tanto medo que Deus diz 4 vezes para Josué: não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo. Diga comigo: nesse momento, Josué está com muito medo. Eu queria que a gente estudasse um pouquinho agora a respeito do medo. No primeiro momento, o medo não é algo espiritual. No primeiro momento, o medo é uma resposta do inconsciente diante de uma situação de perigo. Deus nos criou assim, e eu vou te explicar. Exemplo número 1, imagina que eu estou aqui na sacada. Quem está me ouvindo, diga amém. E aqui é um prédio de 15 andares. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando eu me aproximo dessa sacada, é um prédio de 15 andares, imediatamente as minhas pernas começam a tremer, eu sinto um calafrio, às vezes dá uma tonteirinha, as vistas começam a escurecer e eu digo: misericórdia. Nesse momento, esse medo faz parte da minha criação. É uma resposta do inconsciente diante de uma situação de perigo. Para que eu nasci com medo? Para eu pensar 2 vezes antes de chegar aqui. Então o medo, ele é muito útil. Ele é útil para quê?
para preservar, para trazer um livramento, para você pensar 3 vezes antes de agir. Isso não tem nada a ver com o mundo espiritual. Diga para quem está do seu lado, é uma resposta. Abra a boca, igreja. É uma resposta do inconsciente diante de uma situação de perigo. Exemplo número 2. Eu dirijo há quase 30 anos. Eu tenho carteira A, B, C e D. Não tenho um pingo de medo de volante. E confesso que só ando correndo muito. Mas quando você passa o velocímetro do carro de 140, 150, 160, imediatamente o coração dispara, a sua mão começa a tremer. Quem está do seu lado fala: calma, Moisés, não precisa disso tudo não, Moisés, vai devagar aí, Moisés. Nesse caso, o medo é uma resposta do inconsciente diante de uma situação de perigo. Nós nascemos assim. Então a gente fica imaginando que o ser humano não tem medo de nada, e que quem tem medo é um fracassado, quem tem medo é um fracote, quem tem medo é porque não reza. Não, isso não tem nada, no primeiro momento não tem nada a ver com o mundo espiritual. O exemplo da sacada do prédio e o exemplo do volante é só para te explicar que essa porção de medo está dentro de nós como algo biológico, é uma resposta do inconsciente diante de uma situação de perigo. Serve para quê? Para você pensar 3 vezes. Serve para quê? Livramento. Serve para quê? Para você não entrar numa furada. Serve para quê? Para você parar para pensar. Então o medo, ele é muito útil. Diga para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Se você abrisse a boca, eu ficaria muito feliz. Pergunta para quem está de um lado e do outro: você está entendendo ou você não está entendendo? E por que eu estou começando a pregação assim? Porque as pessoas acusam quem tem esse medo de serem fracas. Isso não é real. Eu não tenho medo de altura, mas se eu estiver no 15º andar, o meu organismo está dizendo: Moisés, calma, isso é perigoso, Moisés, calma. Eu não sou um fracote. O meu organismo está gritando, é uma resposta biológica. Eu não tenho medo de andar de carro correndo, mas dependendo do velocímetro, o organismo começa a dizer: Moisés, calma, não precisa disso tudo. Eu não sou um fracote, não está faltando fé. É biológico, o meu organismo está gritando diante de uma situação de perigo que eu preciso parar para pensar. Então eu queria nesse primeiro momento que você soubesse que o medo não é espiritual, que o medo é biológico e que o medo é muito útil para preservar você de algumas coisas. Quem está me ouvindo pode aplaudir Jesus, que é maravilhoso. Deus nos fez assim, Deus nos fez assim. Quando é que o medo se transforma em um problema? Quando ele ultrapassa o limite. Moisés, o que faz o medo ultrapassar o limite? A depressão, a síndrome do pânico, a agitação, a correria da vida, excesso de informação, problemas familiares. Por que os nossos antepassados lá da roça, e eu sou de origem rural, a minha mãe morreu, ela não lia nem escrevia. Minha mãe era da roça, analfabeta, nunca escreveu o próprio nome. Meu pai é vivo até hoje, estudou até 4ª série, daquela época que ia para a escola de cavalo. A minha origem é rural. Os meus pais, os meus avós não tinham medo de nada, mas não tinha internet, não tinha celular, não tinha tanto problema familiar. Havia uma preocupação dos filhos de não ficar mal falado, para não desonrar os pais. Não se falava naquela época de depressão, não se falava de desequilíbrio emocional, não se falava de terapia, não se falava de ansiedade. O povo acordava 4 horas da manhã, trabalhava igual um camelo, dormia 7h30 da noite, alimentava muito bem e a vida seguia.
Só que a nossa geração, ela vive uma outra realidade, e essa farofa que nós estamos vivendo no mundo moderno vai tirando o medo do limite e vai extrapolando o limite, e quando extrapola o limite, aí o medo que é biológico cai no campo espiritual, e aí o espírito maligno entra no medo e faz o medo virar uma obra demoníaca. Quem está me ouvindo, diga amém. Fala para quem está do seu lado: nesse momento, ultrapassou o medo de Josué e agora virou um problema. Saiu do campo biológico e entrou no campo espiritual. Quais são as dicas, Moisés, para poder vencer o medo? Primeira coisa que você precisa saber, que o contrário, o antônimo do medo, não é falta de medo, nem ausência de medo. O contrário, o antônimo do medo é a coragem. É por isso que 365 vezes na Bíblia se diz: não tenhas medo, não temais, não tenhas medo, não temais. E 365 vezes diz: coragem, seja valente, coragem, coragem. A Bíblia nos dá uma catequese maravilhosa, que o contrário do medo, o antônimo do medo, não é ausência de medo nem falta de medo. Só se vence medo aplicando a coragem em cima do medo. Diga para quem está do seu lado: coragem, em nome de Jesus, coragem. Diga para essa pessoa: se você ultrapassou o limite do medo, se tornou espiritual, hoje Jesus vai libertar você do medo, te dando o espírito da coragem. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Moisés, o que é o espírito da coragem? Todas as pessoas na Bíblia que tiveram medo, continuaram tendo medo, mas tiveram coragem para dar passos. Esse é a sacada. Moisés, eu tenho medo de escuro. Você quer ser curado desse medo de escuro? Então tenha coragem de apagar a luz e sair da sua casa. Porque se vier um pregador aqui que tem um dom de cura maravilhoso, e eu confesso que eu entendo muito, mas eu sou pregador, eu não tenho grandes dons de revelação, mas quantos passam por aqui que vocês admiram e conhecem, que tem dons aguçados de revelação? Se ele revelar para você, Deus está curando alguém que tem medo de cura, aleluia. Se você voltar para casa e não tiver coragem de apagar a luz e andar no escuro, você não consegue tomar posse da cura do medo, porque o segredo da cura do medo não é eu revelar que Deus está tirando medo, eu revelar que Deus está te dando coragem. Pode aplaudir. Coragem. As pessoas acham que não, mas outro dia eu estava contando para as minhas filhas que eu sou tímido. Eu sou tímido. Só que Deus me deu coragem para fazer aquilo que eu tinha medo de fazer. É por isso que eu gosto de chegar nos lugares perto da hora que eu tenho que pregar. Que se eu chegar muito antes, eu vou ficando angustiado, eu vou ficando ansioso, eu vou ficando... Porque se eu não pegar para fazer, eu não consigo vencer os meus limites. Então como é que você vai ser curado do medo de falar em público? Quando você dizer: eu vou lá. Olá gente, bom dia, tudo bem? Estou morrendo de medo de estar aqui, mas Deus me deu coragem, por isso que eu estou aqui. Você já está curado, você já está aqui. Então quando é que você vai ser curado do medo de casar? Quando você marcar o casamento. Não é quando alguém revelar: Deus está curando alguém que tem muito medo de casar. Não, Deus está dando coragem para você casar. E mesmo com medo você casa. Porque eu tenho 22 anos de casado e até hoje eu tenho medo de não conseguir fazer a minha mulher feliz. Esse medo não vai sair. Medo de pregar, medo de cantar, medo de servir, medo de trabalhar, medo de ter filho, medo de não dar conta, medo de não
conseguir se cuidar, medo de não conviver bem no seu condomínio, na reunião de família. Esses medos, muitos deles não sairão de nós. Então como é que eu serei liberto do medo? Através do espírito da coragem. Olha para quem está do seu lado e fala: vamos filho, vamos filho. Diga comigo: obrigado Jesus. Eu nasci biologicamente com uma parcela de medo dentro de mim. É uma resposta do inconsciente diante de situações de perigo. E se em algum momento da minha vida esse medo passou do limite e virou um problema espiritual, eu serei curado ainda nessa manhã. Eu serei liberto ainda nessa manhã, porque o espírito da coragem está sendo derramado no meio de nós, em nome de Jesus Cristo. Olha para quem está do seu lado e fala: já que tem que fazer, então vamos fazer logo. Então o que eu quero de você agora? Olha para mim. Não fique esperando alguém com o microfone na mão dizer: Deus está libertando você do medo. Porque ainda que a gente diga que Deus está libertando você do medo, se você não tiver coragem de encarar o seu medo, você continua com medo. Eu quero que você volte para casa e tome decisões espirituais. Eu tinha medo de chamar o meu filho para conversar, e eu continuo com medo, mas eu vou ter coragem. Filho, mamãe quer falar com você. Talvez você vai estar tremendo, gaguejando, o medo vai estar em você, o medo da reação, medo dele não te entender, medo de ele não te ouvir, medo de você não saber falar o que você tem que falar. Mas a coragem dá a você a capacidade de marcar a conversa e chamar ele para conversar. Aqui no meio de nós tem casais que precisam sentar para conversar, mas você tem medo do que ela vai achar, você tem medo do que você vai contar para ele. Mas o espírito da coragem faz você fazer, e quando você faz, a libertação é tão grande que às vezes você chora, às vezes você treme, às vezes o coração dispara, porque mesmo com medo, a coragem fez você dar passos. Hoje é dia de você dar passos. Diga aleluia. Fala para quem está do seu lado: está na hora de você dar passos. Fala para quem está do outro lado: está na hora de você dar passos. Então qual é o contrário do medo? Qual é o contrário do medo? Tenha coragem de voltar a estudar. Você que está com a faculdade trancada: eu tenho medo de não conseguir pagar. Mas tenha coragem de ligar lá e dizer que você vai voltar a estudar. Nem quem está com a faculdade trancada não aplaude, né? Eu tenho medo de engravidar e não conseguir ser mãe. Quem já tem 3 filhos tem o mesmo medo, mas já tem 3 filhos, porque teve coragem de dizer: está na hora da gente ter um bebê. Tenha coragem de se oferecer na sua paróquia para servir a Deus, mesmo com medo. Mas quando você vê, já tem 15 anos que você está com medo, mas está servindo, porque você deu passos. Não leve coisas lógicas humanas para o campo espiritual. Se você ficar nessa vibe, achando que tudo é demônio, que tudo é capeta, que tudo é contaminação, e você não der passos concretos, esse medo não vai sair de você. Quem está me ouvindo, diga amém. Então no espírito da coragem você pode tomar decisões. Eu queria que você pensasse 30 segundos comigo: quais são as decisões de coragem que você tem que tomar hoje para vencer o medo, mesmo com medo, mas você vai tomar essa decisão. Pensa aí comigo. Aqui no meio de nós tem gente que precisa sair da casa do fundo da sogra e do sogro. Não é porque eles são ruins, é para você ter privacidade e liberdade na sua própria casa. Mas eu tenho medo de sair de lá. Mas tenha coragem de alugar uma casa e sair de lá. Aqui no meio de nós tem gente que tem medo de marcar o casamento. Aqui no meio de nós tem gente que tem medo de mudar de emprego. Você está mal nesse emprego, você não está feliz, mas você tem medo de uma nova porta não se abrir. O que está parado na sua vida?
esperando uma revelação catastrófica. Deus está... Não, queridos, não, queridos. Hoje o sentimento que eu tenho é que Deus está tirando projetos que estavam na gaveta. Diga aleluia. O sentimento que eu tenho é que Deus está colocando para andar e movimentando coisas que estavam paradas. Diga aleluia. E essas coisas estavam paradas, engavetadas, porque você tinha medo, vários tipos de medo, porque Josué estava com vários tipos de medo, mas você está recebendo hoje coragem. Então você vai começar a tirar as coisas da gaveta. Liga logo para esse advogado, resolve esse processo. Não engaveta os seus sonhos, as coisas que Deus tem para você. Talvez você vai sair daqui ainda com medo, mas com coragem. Sacode quem está do seu lado e fala: vamos, Josué! Uma segunda coisa, nós estamos no jubileu da esperança. Nós estamos no jubileu da esperança. Talvez você fugiu da aula de português. Esperança é a junção de duas palavras: esperar com confiança. Diga comigo: esperança é esperar confiança. Confiança. Fiança te lembra o quê? Duas coisas. A polícia entrou aqui agora, me levou preso. Se eu sou culpado ou não, não interessa. Eu saí daqui algemado. Amém? Ligaram para o meu pai, e o meu pai pagou fiança, e amanhã, segunda-feira, me soltaram. Diga amém. Amém. O que é esperança? Eu posso esperar com um pai que, ainda que as coisas estejam presas, trancafiadas, ele vai pagar para que eu seja solto e colocado em liberdade. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Como é que o pai pagou fiança? Aqui! Aqui! Então você tem medo de quê? Que se alguma coisa quiser pregar você na cadeia, nos limites, se alguma coisa quiser amarrar você, algemar você, encorrentar você, o pai vai pagar fiança e você será livre. É para a liberdade que Cristo te libertou. Confiança, coragem, seja valente, coragem. Olha para quem está do seu lado e fala: vamos, Josué. Fiança lembra uma outra coisa: fiador. Eu não sei aqui se alguém mora de aluguel, ou se você trabalha com imobiliária. A imobiliária não quer saber se você que vai morar na casa tem dinheiro ou tem salário. Ela quer saber se você tem bons fiadores. Se você deixar atrasar o seu aluguel, ninguém vai te ligar. Eles vão ligar para os seus fiadores. Então, o que é um fiador? Eu posso morar numa casa, alugar um galpão, alugar um escritório, mesmo não tendo condição, e ficar tranquilo, porque se alguma coisa der errada, tem fiadores respondendo por mim. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Quem é o seu fiador? Quem é o seu fiador? Jesus bancou o preço dos teus aluguéis. Então, se você quiser se libertar do medo, hoje você se liberta. Primeiro, porque a coragem está sendo derramada sobre nós. Segundo, porque alguém vai pagar a fiança para libertar você. Terceiro, porque alguém será o fiador para você viver em paz. Então você volta para casa hoje no espírito medo, só se você quiser, porque a libertação está chegando a nós. Diga aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala: Josué, não tenhas medo, coragem, seja valente, não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, vai ficar tudo bem. Nós temos fiança, nós temos fiador, nós temos coragem. O medo já não subsiste sobre nós. Pode aplaudir, olha para o que Deus maravilhoso.
E para tudo isso funcionar, eu queria que você desse mais valor ao mundo espiritual. Se você ficar assistindo vídeos sobre economia, você não compra mais nada, você não paga mais nada, você não aluga mais nada, você não casa, você não tem filho, porque se você escutar os economistas, o mercado está ruim. Mas se você escutar o sacrário vai dizer compra, o sacrário vai dizer aluga, o sacrário vai dizer eu te banco, o sacrário vai dizer eu sou seu fiador, o sacrário vai dizer marca o casamento, o sacrário vai dizer engravide. O mundo inteiro está caminhando numa direção e você caminhando na outra. O que é isso? É liberdade espiritual. Se você ficar assistindo videozinho de Brasília, se você ficar nessa vibezinha de esquerda, direita, para lá e para cá, você vai morrer de medo o tempo inteiro. Se você ficar o tempo inteiro vendo reportagem, assistindo coisa, você vai ficar maluco. Mas a liberdade da coragem nos ampara. E eu queria que você enchesse o seu coração de alegria nessa hora. Vamos ficar de pé. Jesus está chegando lá atrás no meio de nós. Olha para ele e diz: vem Jesus, vem curar o meu medo, vem me batizar com coragem. Eu quero a sua presença. Vamos aplaudir Jesus no meio de nós. Maravilhoso, mais forte, mais forte. Ele é o fiador, é Ele que paga a fiança, é Ele que nos banca, é Ele que responsabiliza por nós, é Ele que batiza na coragem. Aplaude mais forte, mais forte. Vem Jesus!